falar o que é JMJ tem várias maneiras de dizer. Definição que todo mundo diz: um evento da Igreja Católica que reúne jovens de todas as partes do mundo para juntos congregarem a uma única só fé e crescerem como juventude. Mas para mim não é só isso. E é uma forma de dizer que os jovens estão mais perto de Deus e que eles querem seguir em frente com isso. Não é só um evento simples. Um evento que reúne milhares de jovens da Igreja Católica com a intenção de uni-los em um só. Não se importavam de dormir na praia, não se importavam de ter que andar 9 quilômetros, como várias pessoas fizeram, não se importavam de perder celular, que também aconteceu. Todas juntas, em silêncio, orando, cantando, isso é diferente. Sentimento, uma coisa que a pessoa vai e ela tem a oportunidade de conviver com outras pessoas. E é esse contato que permite a gente encontrar Jesus. A gente pensa que Deus vai se cair do céu, não. A gente encontra Jesus no outro. É o meio da gente se comunicar com outras pessoas. Muitas ali não falavam a mesma língua, mas tinha uma linguagem única, né, a do amor. As pessoas ali, elas estavam ali interagindo, você via pela TV às vezes, a pessoa se comunicando com a outra, não necessariamente por palavras, mas por atitudes, por gestos. A gente está ali pelo mesmo motivo, para a gente encontrar, como eu posso falar, Deus, assim, Jesus, junto de nós, assim. Aí a gente só tem uma língua, a língua de Deus. Essa é a que basta. E esse encontro que é possível acontecer na jornada, para mim, define bem ela. Então, jornada para mim é o encontro. Um encontro para unir mais os jovens, para os jovens se encontrarem com Deus e renovar a fé. E como um colega meu falou, ele voltou de lá afirmando, com uma afirmação maior sobre a fé dele, sobre o que ele realmente acredita. É esse sair daqui e encontrar Deus junto com outras pessoas. Talvez outros jovens nos apresentem Deus de outra maneira, às vezes a gente não enxergar. Pessoas de outros países, pessoas até mesmo do país, mas que têm uma realidade diferente da dela. Isso é jornada, é viver a juventude, sentir-se parte de uma igreja que também é jovem. Que a gente fala assim, a igreja não é jovem, a igreja tem alguns jovens que vão lá fazer baderna, e não é essa a verdade. Apresentar, assim, a generosidade, a alegria, a união das pessoas, entendeu? Se envolver. A gente conhecer que existem muitos grupos espalhados pelo mundo inteiro e que, assim como nós, professam uma fé, têm um ideal e não desfazem dele, é algo impressionante. Você não tem outra experiência igual a essa? Antes de participar, a gente cria várias expectativas. E tudo começou com a jornada de Madrid, em 2011, se eu não me engano. Porque quando a gente descobriu que existia uma jornada mundial da juventude. Inclusive, o grupo de jovens aqui da paróquia nasceu a partir daí, que a gente não sabia que existia jornada. Ficamos muito nervosos com o padre na época, porque não tinha nem comentado que existia esse evento. Então nós corremos atrás, nos preparamos bastante, tanto com formação quanto com os recursos, né, que viajar não é barato, mesmo sendo aqui tão pertinho. Então, a expectativa era um evento grande, onde eu ia poder conhecer jovens de outros países, de outras culturas e trocar experiências. Claro que eu também conheci outro estado, conheci o Rio de Janeiro, Copacabana, também era uma coisa que influenciava aí muito, mas conhecer novas culturas e outras realidades de jovens que também professam a mesma fé que eu e meus amigos, para mim era uma coisa muito interessante que eu queria viver. O que eu esperava antes de ir para a JMJ que fosse só um passeio para o Rio de Janeiro. Que eu ia chegar lá como turista, tudo. Não tinha muita ideia do que ia ser, porque eu não participava muito da igreja. Participava, mas não assim, espiritualmente, assim. E eu achei que ia ser mais só apenas uma viagem. Eu não tinha muitas expectativas, assim. Sei lá, um encontro para unir mais os jovens, para os jovens se encontrarem com Deus e renovar a fé. Mas quando eu cheguei lá, praticamente mudou o meu jeito de pensar. Quando a gente foi na paróquia, lá a gente ficou em São José do Operário, foi muito bom. A gente conheceu pessoas de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul. Muito legais também essas pessoas. Nossa, lá eu me soltei mais, assim, porque aqui na igreja, em 2003, assim, eu não falava com muitas pessoas, mas lá eu consegui, tipo, não sei porquê,
mas consegui me relacionar mais com as pessoas do grupo. Quando se fala em JMJ, o que passa pela cabeça é a juventude, os jovens, a união dos jovens, o encontro com o Papa, ver outras culturas, para muitos visitar um país ou estado diferente. O curioso da Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil é que ela começou com um Papa e aconteceu com outra. A ideia é que nós conhecêssemos o Bento XVI, que viria para o Brasil novamente, porém, no meio de toda essa preparação, surge a renúncia do Bento XVI e a entrada de um Papa latino-americano, argentino ainda por cima, né? No começo a gente falava, pô, um Papa argentino tinha que ser brasileiro, mas como ele cativou a gente, nos primeiros dias da jornada nós ficamos aqui em São Paulo mesmo, não fomos para o Rio, nós fomos na Via Sacra, na vigília que nós fomos para lá, então boa parte a gente assistiu aqui de casa. E o primeiro discurso dele eu acho que foi fundamental, quando ele diz: não tenho ouro nem prata, mas o que eu trago é muito mais precioso. Frases de São Paulo, né, na Carta de São Paulo. E ele dizia: eu entendo que para entrar no Brasil eu tenho que atravessar um portal muito maior, que é o coração do brasileiro. Então eu peço vocês licença para entrar nesse coração. E um Papa dizer isso eu acho uma coisa muito bonita, né? A atitude dele, a humildade dele de se pôr a serviço o tempo inteiro foi algo muito interessante. E ele também estava meio tímido, né? Pensar, a primeira viagem dele ser uma jornada, 3 milhões de pessoas, no outro país, poxa, era um desafio muito grande. E mesmo assim ele se abriu inteiro e a gente via a alegria dele transmitida no olhar dele nos eventos, nas diferentes partes da jornada. Então, o Papa foi parte da jornada. Ele é importante? É. Mas muitas pessoas falam que a jornada todinha é o Papa. Mas não. Ele ajudou nesse crescimento. Ajudou a tornar a jornada o que ela foi. Foi peça fundamental? Foi. Mas é um show à parte, digamos assim. É uma coisa que a gente não tem como explicar a sensação de estar próximo do sucessor de Pedro, né? A gente vê pela televisão, a gente vê naquelas liturgias tão bem celebradas, cheias de regras e leis, e a gente sentir ele próximo, falar assim, poxa, eu estou perto daquele que está à frente da minha igreja, é algo muito legal que a gente leva para sempre. Até na jornada nós acordamos bem mais cedo para correr na grade para tentar ficar próximo do Papa, né? E também procuramos uma criança se estivesse por perto, porque eles sempre param para conversar com as crianças. Então, a experiência de estar próximo do Papa é uma experiência incrível que você imagina, mas tipo você não sabe que isso um dia vai acontecer realmente. E para mim foi uma experiência única, que eu espero que aconteça em uma outra ocasião. E foi emocionante também, uma emoção assim inexplicável, porque foi a primeira vez que eu vi o Papa Francisco assim de perto. E quando eu vi ele pela primeira vez, a princípio me passou o Papa João Paulo II, o qual eu tenho muito carinho e admiração pela vida dele, e hoje é santo. Então a minha emoção foi lembrar dele e ver o Papa atual. Foi assim incrível. Uma das coisas que o Papa Francisco citou na JMJ foi das que mais me marcou, foi a qual ele incentivou os jovens a irem e evangelizar nas ruas, nas igrejas, em qualquer lugar. O jovem mostrar que é jovem, o jovem mostrar Deus para as pessoas. Interessante é essa questão de peregrino. No começo foi meio estranho, porque ficar numa casa que você nunca viu, ficar na casa de uma pessoa que você nunca viu foi meio difícil. A experiência de estar numa cidade diferente, de estar numa casa de pessoas diferentes, foi nova, foi algo que eu não imaginava nunca na vida de acontecer. Dona Marilda, que nos acolheu, foi uma pessoa muito receptiva, nos acolheu muito bem. Família acolhedora, uma família
que eu vi que queria mesmo receber a gente, que estava disposto a acolher, a oferecer a casa para a gente se hospedar. Até quando estávamos indo embora, ela nos deu umas lembrancinhas, telefone de contato, e-mail. Peregrino, querendo ou não, sofre algumas coisas. Algumas coisas podem tentar desanimar, mas não nos desanimar. Por exemplo, banheiro foi uma situação complicada. Até mesmo os cartões que nos forneceram de transporte e alimentação, que pensa, 3 milhões de pessoas, com um cartãozinho daquele, o sistema não ia dar muito certo. Então, foi inevitável problemas com a alimentação. Meu cartão, por exemplo, falhou muitas vezes. Então, eu tive que tirar meu próprio bolso. E outra coisa foi, logo que a gente chegou lá, nós tínhamos que ficar 5 horas esperando na igreja, na região que a gente ia ficar hospedado, para saber em que casa íamos ficar. Porque o sistema estava com problema, não sei ao certo, mas graças a Deus nós ficamos numa casa muito boa, da Patrícia, que foi super gentil com a gente. Na realidade, ela ia acolher 3 meninas, ela preparou tudo assim, um quarto com coisas rosas, comprou coisinhas coloridinhas, coisinha de menina, e foram 3 marmanjos, eu, o João e o Aleph. Eu e o João somos da mesma paróquia e o Aleph é de outra comunidade, mas nós nos conhecemos lá e ficamos juntos. E mesmo assim, não sei daquilo que ela esperava, ela se abriu de corpo e alma, abriu a casa dela, abriu as portas e nos serviu tão bem quanto serviria as meninas que iriam visitá-la. Então foi muito importante isso, porque a gente sair da nossa casa, ir para o desconhecido é uma aventura. E saber que existe alguém querendo nos acolher, que abre suas portas, que prepara aquela mesa de café da manhã maravilhosa, aquela janta, está sempre disposta. Inclusive, ela nos deu um celular para nos comunicar lá no Rio de Janeiro. Então, e a alegria tanto dela quanto da família, nos tratou como filhinhos dela, naqueles dias que nós ficamos lá. Éramos parte da família, e isso foi algo muito importante para nós. Foi algo que diferenciou. Porque, por exemplo, você ficar num colégio é uma coisa. Agora, você se hospedar na casa de uma família que te receba, te acolha, e tão bem quanto foi, é impressionante. Foi incrível, foi fantástico. Porque o sotaque dele, os jeitos dele, era completamente diferente. E foi demais. Nada contra, gostei muito por mim, voltaria lá, convivia com as mesmas pessoas, sem problema algum, porque eles são... Conosco foram 3 mulheres um pouquinho mais velhas que nós, umas senhoras, que era a Rosa, a Márcia e a Luísa. E o ânimo delas, a alegria delas era tão grande quanto a nossa de jovens. Às vezes nós, jovens, cansados daqueles 9 quilômetros, elas nos entusiasmavam, dava mais entusiasmo e alegria para a gente continuar. Então isso foi bem interessante. E nos 9 quilômetros, nós também nos amarramos, fizemos uma corrente de bandeiras, para conseguir andar com mais velocidade e chegar antes de Copacabana para arrumar um espaçozinho. E quando a gente chegou lá, não tinha espaço. Tivemos que pedir licença para os canadenses para andar um pedacinho e eles nos ajudaram. Eu fui no banheiro, eu tinha pago 5 reais para ir no banheiro. Eu estava saindo do banheiro, eu mais meu grupo, e a gente estava indo para a praia. Só que nisso, quando a gente estava indo, na esquina assim, a gente encontrou o nosso padre, o padre Walterson. E tinha uma moça gritando, praia! Papa! E quando a gente gritou, padre, ela fez, padre! Nossa, nessa hora todo mundo... Engraçado, as pessoas se desesperando para conseguir fazer xixi. De fazer as necessidades. A gente estava todo mundo apertado para ir no banheiro. O banheiro não era muito bom de se usar, né? O que eles fizeram? Aí a gente teve que se virar, a gente teve que usar a nossa criatividade. Aí faziam cabaninhas, pegavam roupas, sei lá, as bandeiras. Pegaram a bandeira. Faziam uma cabaninha. Não mostrar as partes. A pessoa ficava no centro assim, urinando no copo, na areia mesmo. Na praia mesmo. Na areia da praia, né? E ali a gente fazia xixi. Isso é engraçado. E também um amigo meu, enfim, João, Albano, enfim, ele é quieto demais, enfim, aqui na paróquia, enfim, e lá ele meio que se soltou, ele faz imitações, enfim, de vários personagens da TV e alegrou todo mundo de lá. Enfim, dos muitos,
foi quando a gente perdeu uma das nossas amigas. A gente estava no metrô, todos indo para a direita, caminhando naquela multidão de gente que não dá para voltar de jeito nenhum. Uma amiga nossa, Débora, se abaixou para amarrar o tênis e nós não vimos. Quando olhamos para trás, cadê a Débora? O desespero foi muito grande e do nada a gente veio assim e falou: ah, tô aqui, estava só amarrando meu tênis. Nós morremos de desespero e era só amarrando o tênis. Todo mundo ficou em silêncio lá na praia. Foi silêncio total, absoluto. Não dava para ouvir nenhuma voz. E aquilo foi demais. Só as ondas, assim, o mar. Porque o que eu senti lá, não sei explicar, que foi uma coisa ótima. E me fez entender que sem Deus, assim, a gente não é nada. E ser amigos também, sabe? Também, não. Aí andamos 9 quilômetros indo pra ir, né? Depois pra voltar. E praticamente todo mundo tinha uma bandeira do Brasil. Aí fizemos tipo algemas em cada um pra gente não se perder. E foi cansativo, mas valeu a pena, foi bem legal. E isso. Nossa, na volta, eu confesso que fiquei com medo. Porque era muita gente, tava tipo meio que escuro, sei lá, gritando, cantando, mas o medo passou assim, aí eu me senti fiz parte daquela multidão, sabe? Foi legal. Momento do silêncio da praia. Ali, cara, pra mim foi tipo... ninguém, aquele tanto de pessoas, ninguém, 3 milhões e meio de pessoas ali para mais, ninguém ficaria em silêncio. Só escutavam, naquele momento só se escutava o barulho do mar e do helicóptero. Foi quando a gente estava indo no túnel, na Via Sacra. A gente foi dividido em 2 grupos. Aí o meu grupo foi primeiro, o outro grupo não conseguiu chegar. Mas enquanto a gente estava indo, todo mundo, assim, no túnel, começou a cantar. Ti, 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 lê, 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 viva Chile. E tinha outra música também. Papa Francesco. E tipo, o túnel fechado e vindo aquele eco de lá de dentro, muito legal. A gente foi na praia, a gente não iria dormir na praia. Aí, como o ônibus só ficava até um ponto, o ônibus ficava a 9 km da praia, de distância de 9 km, a gente andou 9 km, só que chegando lá na praia, já estava cheio. Aí tinha 15 telões. Aí, a gente chegou lá no primeiro telão. Do primeiro ao 15º eram 5 km, 5 km e meio de distância. A gente foi andando mais 5 km. Chegando lá no final, a gente falou: ué, onde a gente vai ficar? Porque a gente não iria dormir. E como a gente ia voltar? Fluxo contrário, assim, porque as pessoas estavam vindo, como a gente ia voltar para dormir na casa de novo? A gente falou: não, a gente vai dormir aqui. Nisso a gente encontrou canadenses, mexicanos, eu não sei falar inglês, mas as outras pessoas sabiam. Perguntou se a gente podia dar espaço pra gente ali. Eles deixaram, super gentis com a gente. Aí já um espaço pequeno, mas deu pra todo mundo ficar. O que mais marcou foi ver a multidão de jovens, todos unidos, juntos, independente da língua, da cultura. E assim, foi incrível, meio que difícil de explicar, mas foi uma experiência fantástica. O que mais me marcou na jornada, além dessa comunicação feita pelo amor, né, que as línguas, o inglês, o espanhol, a gente consegue dar uma arranhada. Agora, falar, não sei, lá na Zâmbia, que eles falam, não sei, zambês, falar norueguês e outras línguas é algo meio complicado, mas ainda assim nós nos comunicávamos através do amor. Essa foi a comunicação, essa foi a linguagem que pairou pelo ar. E isso fez com que a gente crescesse, porque muitos de nós estávamos preocupados antes, pensando: poxa, como eu vou conseguir me comunicar com pessoas de outro país? E pelo contrário, às vezes a gente nem falava direito, nem inglês mesmo, a gente fala pouco, mas conseguia se comunicar e criar laços, criar essa união. Então a comunicação através do amor foi algo muito interessante. Além disso, ver as multidões, né? Porque a gente pensa assim, tá, tem jovens espalhados pelo mundo, talvez nos países americanos tenham mais, que são mais católicos, mas não.
Países europeus que pensavam que a religião está morrendo também vieram. Países da Ásia, por exemplo, Mianmar. Nunca tinha ouvido falar desse país. E lá tem um grupo de jovens e eles vieram participar, assim, pertinho de nós, tivemos um contato com eles. Ou ainda na catequese, nós temos a catequese com o bispo do Alasca. Muito interessante a gente conhecer alguém lá do Alasca, a gente pensa que é um cantinho do mundo que não vive ninguém, tem um bispo lá, muito interessante por sinal. Então, isso impressionou bastante também. E um fato, um momento que muitas pessoas falam que marcou foi o silêncio lá em Copacabana no dia da vigília. Porque pensar uma multidão de 3 milhões de pessoas juntas, participando de um evento eufórico como estava sendo a jornada, na euforia, na alegria, pararem para adorarem a Deus e em silêncio, foi impressionante, porque a única coisa que a gente ouvia era o barulho das ondas do mar e um helicóptero passando para dar segurança. O que mais chamou minha atenção na jornada, além da multidão, da quantidade e da linguagem, foi até mesmo a organização. Eu achei que foi muito bem organizado, muito bem pensado, a segurança, impressionante o esquema de segurança que foi armado aqui no Brasil, que muita gente pensa assim que o Brasil não tem capacidade de fazer nada grandioso, e a Arquidiocese do Rio de Janeiro, junto com a CNBB e até mesmo o governo do país, do estado e da prefeitura do Rio de Janeiro, fizeram um evento esplêndido, grandioso, bonito. E uma coisa interessante, muita gente fala assim do Campus Fidei, que nós não pudemos estar no Campus Fidei, porém eles se organizaram muito rápido, conseguiram transferir as coisas de volta para Copacabana e nem atrapalhou em nada não estar no Campo da Fé, digamos assim, né, como eles queriam. Então acho que a organização e o trabalho conjunto que houve do governo com a igreja foi algo muito bacana. Então nós estávamos muito bem atendidos, confortáveis, tínhamos restaurantes próximos, mesmo com as filas grandes, preços acessíveis. Então o Rio de Janeiro parou para acolher a igreja, parou para acolher os jovens. Eu diria mais, o Brasil voltou seu olhar para o Rio de Janeiro e o mundo também, e enxergou uma coisa praticamente nova, que essa jornada marcou muito, eu acho. Foi uma jornada diferente das outras. Então acho que isso foi bem interessante. Nós brasileiros tivemos a honra de fazer uma jornada tão grandiosa e tão importante como foi a do Rio de Janeiro. Muito, porque não tem como explicar assim, porque eu me tornei, virei outra pessoa mesmo, tanto espiritualmente, mudou a minha forma de pensar, passei a ter mais fé, e independente da língua que você fala, você vai conseguir se comunicar com a pessoa, e isso é fundamental. Você tenha fé para não largar tudo, porque seja por um momento de estresse, seja qualquer problema, esse estresse vai passar, mas o arrependimento de ter largado tudo isso, cara, não passa, demora para passar, muito. Eu aprendi, eu fiquei numa casa de uma senhora, que ela era pastora, e assim, Deus é um só, não importa a religião evangélica, espírita, católica, não importa, Deus é um só, e ela mostrou isso para mim. Eu acho que com essa lição eu posso levar para todo mundo. A principal lição que eu levo da jornada, das muitas que a gente pode tirar, é que não estamos sozinhos. Não existe só jovens aqui no Brasil determinados. Não existe uma divisão da igreja. A igreja é una, santa, e todos nós somos jovens da igreja. Então a principal lição é a união. Se nós estivermos juntos como jovens, podemos ser uma igreja cada vez melhor, cada vez maior. Então a comunicação através da religião e da união que existiu entre os jovens também foi a maior lição que teve. Minha expectativa para a próxima JMJ, que vai ser na Polônia, é muito grande. Que os jovens tenham a mesma vontade de buscar a Deus, não só Pessoas diferentes, mas conhecer pessoas que acreditam em Deus também. Lugares novos, né? É a mesma coisa, pessoas, união, tudo. a mesma união. É só a dinâmica, sabe? Trocar ideias, conversas, pensamentos. É isso. A do Rio eu não tinha tamanho da dimensão, né? Da dimensão do evento. Acho que vai ser a mesma coisa, só que vai mudar só o local e o tema. A língua acho que vai ser diferente. Entre aspas, sim, porque cada lugar tem sua cultura, mas acho que acolhimento vai ser tudo igual.
Que é você continuar com aquele projeto que você já tinha antes da jornada, vai continuar depois, que é o projeto, sabe, de continuar crescendo dentro da igreja, crescendo com a fé, crescendo com os seus amigos. Buscar a própria fé. Então a jornada da Cracóvia vai ser uma continuação dessa jornada. Então eu espero que exista esse mesmo espírito no ar, exista essa união. Encontro. E talvez jovens que não participaram da jornada do Rio possam participar dessa da Cracóvia, não necessariamente fisicamente lá, na Polônia. Mesmo se eu não estiver lá de corpo, com certeza eu vou estar lá de alma, em pensamento. Mas sim participarem de alguma maneira nas suas paróquias, dioceses, através do JMJ Live e tantas outras maneiras. Porque eu acho importante acompanhar. Participar da JMJ não significa estar lá presente fisicamente, e sim colocar-se a serviço, estudar o que está sendo tratado. O tema bem-aventurados, né, é algo muito grande, que a gente às vezes tem que parar para pensar sobre isso. E assim, a gente vai fazer aqui também, né? Vai ser um evento que a gente vai tentar fazer aqui no Brasil. Tentar não, a gente vai conseguir. E eu acho que isso que todas as jornadas e pré-jornadas que elas estimulam dentro da gente. Crescer a fé, crescer o amor, crescer a união de todo mundo. E ter um sentido na vida, além de outras coisas que o mundo oferece. Participar da JMJ, não necessariamente você precisa estar lá, de corpo, né? Mas, por exemplo... Eu não tive a oportunidade de ir para o Rio, mas eu participei da pré-jornada na minha paróquia, né, aqui. Eu participei com a minha irmã da pré-jornada. E era, tipo, férias, acordando 8 horas da manhã para vir para a igreja, mas era muito legal, porque cada dia tinha uma programação diferente. Tive uma experiência de como seria lá. Eu lembro, acho que no primeiro dia foi que a gente recebeu um mapinha da cidade de São Paulo, de colocar o nome, o número de telefone, se você se perdesse, onde é que você estava. Foi muito legal. Eu fiquei aqui, eu acompanhei pela TV, né, pelas redes sociais, tudo. Eu vi pela televisão e vários momentos me emocionaram, principalmente com cantos. E muitas das vezes eu me senti assim, arrepiada, porque é uma coisa que eu pensei assim, se eu estivesse lá, nossa, seria maravilhoso, mas como eu não tive a oportunidade, eu posso acompanhar daqui também. Mesmo o Papa não estando aqui, eu estava lá. Aquilo acho que vai te inspirando, sabe? Mesmo que você não vá pra lá, você já sabe o que é. Porque o que importa, na verdade, é o sentimento do que você acredita, na sua fé, o amor que você tem pelas pessoas. Eu lembro até do Luan Santana cantando a oração de São Francisco. E ele mesmo se emocionou. E eu acho que com a emoção dele, todos se emocionaram junto. Acho que é legal ver todo mundo unido, falando diferentes línguas, mas unidos na mesma coisa. A multidão de gente é que todos estavam lá por um objetivo. Pela fé, pelo amor, pela união e pelo ser humano no geral, né? Falava uma língua só, que era a língua do amor mesmo, falando diferentes idiomas. Todas ali abraçadas, pessoas que vocês nem conheciam. Tá todo mundo junto em prol do amor e de Deus, e acho que isso foi o mais importante para todo mundo. Eu acho que todos que estavam lá e que não estavam conseguiram compartilhar e conseguiram viver a JMJ. Foi uma experiência maravilhosa para quem estava lá, mas para quem estava aqui também. Foi muito legal. Que vão viver essa experiência pela primeira vez, sabe que é uma experiência incrível, uma experiência que pode ser única ou não, que é algo assim de se viver, de se apreciar de uma forma, sei lá, de um jeito que você possa guardar, não só na memória, mas em fotos, vídeos, e algo que você tenha para compartilhar um dia com alguém, a sua experiência e o que você viu, o que você viveu.